Por que Deus criou o arcanjo Miguel? Desde sua criação, Miguel carrega uma missão que poucos compreendem, mas que molda o destino de toda a humanidade. Por que Deus o criou e o colocou à frente da maior batalha espiritual já registrada? Antes que o tempo existisse como o conhecemos, quando tudo era apenas silêncio e eternidade, Deus, em sua infinita sabedoria, decidiu criar um exército celestial. Em meio ao vazio, sua voz ecoou e os anjos foram trazidos à existência. Esses seres espirituais eram poderosos, imaculados e revestidos de glória. Cada um foi criado com um propósito específico, destinado a executar a vontade divina de maneira perfeita e harmoniosa. Entre eles, destacava-se Miguel, cuja criação foi acompanhada de um propósito extraordinário. Miguel não era apenas um entre os muitos anjos. Desde o princípio, Deus o separou para uma missão singular. Ele seria o líder supremo das hostes celestiais, um guerreiro poderoso e fiel, encarregado de proteger os céus e a criação contra qualquer ameaça. Seu nome, que significa "Quem é como Deus", swinge a sua missão: defender a glória e a santidade do Criador contra qualquer tentativa de usurpação ou rebelião. As Escrituras, ao mencionarem os anjos, frequentemente destacam sua reverência e obediência absoluta a Deus. No livro de Salmos, encontramos a exortação: "Louvem ao Senhor, vós, seus anjos poderosos, que cumprem a sua palavra, que obedecem à sua voz." Miguel exemplificava essa obediência em seu estado mais puro. Ele não apenas ouvia a voz de Deus, mas agia imediatamente, sem hesitação ou dúvida, sempre disposto a cumprir cada ordem com exatidão e fervor. A criação de Miguel estava intrinsecamente ligada ao grande plano de Deus. Embora o céu fosse um lugar de perfeita harmonia e adoração, o Senhor, em sua onisciência, sabia que surgiriam momentos de conflito. Ele preparou Miguel para ser a primeira linha de defesa, um líder cujo coração estava cheio de zelo pela justiça divina. Miguel não foi criado para adorar passivamente. Ele foi moldado para agir, para lutar, para garantir que a ordem divina fosse mantida em todas as circunstâncias. Deus também criou os anjos para refletirem aspectos específicos de sua própria natureza. Em Miguel, vemos a personificação da força e da fidelidade. Enquanto outros anjos serviam como mensageiros ou adoradores, Miguel foi estabelecido como um defensor. Sua armadura celestial brilhava com a luz da glória divina, e sua espada, forjada pela justiça, era uma extensão da vontade de Deus. Ele estava sempre pronto, aguardando o comando do Altíssimo para entrar em ação. O livro de Daniel nos oferece um vislumbre da importância de Miguel dentro da hierarquia celestial. Quando Daniel recebe visões sobre o futuro de Israel, é dito que Miguel, o grande príncipe, se levanta em defesa do povo de Deus. Isso demonstra que, mesmo nos momentos mais obscuros da história humana, Miguel está presente, executando o propósito para o qual foi criado. A criação de Miguel não foi um ato isolado, mas parte de um plano maior que culminaria na redenção e restauração de toda a criação. Desde o princípio, ele foi preparado para batalhas que não seriam travadas apenas no céu, mas que teriam repercussões em toda a criação. A existência de Miguel e sua missão são um testemunho da intenção de Deus de proteger e guiar seu povo em direção à vitória final sobre o mal. Por fim, é importante notar que Miguel, em sua essência, nunca buscou glória para si mesmo. Sua existência era inteiramente dedicada a refletir a glória de Deus. Seu nome, "Quem é como Deus?", Zrenia, era um constante lembrete de que toda a honra e poder pertencem exclusivamente ao Criador. Ele vivia e lutava não para ser exaltado, mas para exaltar aquele que o criou. Assim, desde os primórdios da criação angelical, Miguel foi estabelecido como um símbolo de proteção, força e fidelidade. Sua presença no céu garantiu que o reino de Deus estivesse sempre preparado para enfrentar qualquer oposição. E enquanto ele aguardava os chamados divinos,
Miguel permanecia em constante adoração e vigilância, pronto para cumprir o papel para o qual foi cuidadosamente criado. Miguel, um dos principais anjos da hierarquia celestial, é apresentado na Bíblia como o grande defensor do povo escolhido de Deus. Sua missão está diretamente relacionada à proteção de Israel, tanto nos tempos antigos quanto no futuro profético. No livro de Daniel, ele é descrito como o grande príncipe que se levanta pelo povo de Deus. Essa frase não apenas o define, mas destaca seu papel crucial na história da salvação. Desde o princípio, Deus estabeleceu uma aliança com Israel, prometendo guiá-los e protegê-los. Miguel foi designado como o guardião celestial dessa aliança. Sua primeira menção ocorre em um momento crítico. Daniel, exilado na Babilônia, recebe visões que desvendam o futuro de seu povo. Em uma dessas visões, o anjo Gabriel revela a Daniel que Miguel veio em seu auxílio, enfrentando forças espirituais adversárias que tentavam impedir a realização dos planos divinos. Esse episódio demonstra que Miguel não apenas protege Israel fisicamente, mas também batalha contra potestades espirituais que operam nas sombras. O papel de Miguel como protetor é evidente durante o exílio babilônico, quando Israel enfrentava opressão e incerteza. Apesar das circunstâncias difíceis, as visões de Daniel indicam que Deus nunca abandonou seu povo. Miguel estava ativo nos céus, lutando contra os príncipes das trevas que representavam os impérios terrestres oprimindo Israel. Essas batalhas espirituais, embora invisíveis, eram decisivas para o curso da história. O livro de Daniel também aponta para um futuro tempo de grande angústia, conhecido como o tempo de tribulação. Nesse contexto, Miguel mais uma vez se levanta para proteger o povo de Deus. A profecia declara que ele intercederá em favor daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Esse papel de defensor escatológico sublinha sua importância contínua no plano divino, garantindo que o remanescente fiel seja preservado mesmo nos momentos mais difíceis. Além de sua atuação direta, Miguel simboliza a promessa de Deus de que nunca abandonará seu povo. Sua presença nas Escrituras serve como um lembrete constante de que, mesmo quando as forças do mal parecem prevalecer, Deus permanece soberano e provê um defensor celestial. O livro de Salmos reforça essa segurança ao proclamar: "O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio." Embora o texto não mencione Miguel diretamente, ele personifica essa proteção divina. Outro aspecto fundamental de Miguel é sua ligação com o santuário celestial. Como protetor de Israel, ele não apenas defende a nação fisicamente, mas também intercede no plano espiritual. Em Apocalipse, Miguel lidera as hostes celestiais em uma guerra contra o dragão, um símbolo de Satanás, reforçando seu papel contínuo como guardião do povo de Deus. Essa batalha cósmica, embora futura, ecoa os conflitos que Miguel enfrentou ao longo da história de Israel, mostrando que sua missão está longe de ser concluída. A conexão entre Miguel e Israel não se limita ao passado ou ao futuro distante. Ela é um reflexo do cuidado contínuo de Deus. Mesmo nos momentos de aparente silêncio divino, Miguel está ativo, garantindo que as promessas de Deus sejam cumpridas. Seu papel transcende o tempo, servindo como um elo entre o passado, o presente e o futuro. Ele é o defensor fiel que nunca desiste, independente das circunstâncias. A narrativa de Miguel não é apenas uma história de proteção, mas de esperança. Sua presença lembra que, em meio às tempestades da vida, o povo de Deus nunca está sozinho. As batalhas que ele trava nos céus garantem que, na terra, os planos divinos avancem de acordo com a vontade soberana do Criador. Essa ligação espiritual reforça a confiança que os fiéis devem ter em Deus, sabendo que ele não apenas vê, mas também age por meio de seus mensageiros celestiais.
Enquanto Israel enfrentava desafios políticos, sociais e espirituais ao longo de sua história, Miguel estava presente, liderando as batalhas invisíveis. Sua atuação demonstra que a luta entre o bem e o mal é real e que Deus, em sua graça, providencia defesa para aqueles que o seguem. Miguel, como defensor de Israel, é um lembrete de que a vitória final pertence ao Senhor. Um dos eventos mais intrigantes envolvendo Miguel é relatado na carta de Judas, onde se descreve uma disputa entre ele e Satanás pelo corpo de Moisés. Esse episódio lança luz sobre a natureza espiritual das batalhas que ocorrem além da percepção humana. Moisés, o grande líder e legislador de Israel, havia morrido conforme a vontade de Deus, mas seu corpo físico tornou-se objeto de uma disputa celestial. Após a morte de Moisés, Deus o enterrou em um local desconhecido, longe dos olhos do povo de Israel. Essa decisão divina tinha um propósito claro: evitar que o povo, vulnerável à idolatria, transformasse o túmulo de Moisés em um local de veneração. No entanto, Satanás, sempre buscando subverter os planos divinos, se opôs a essa decisão. Ele queria reivindicar o corpo de Moisés para seus próprios propósitos, talvez para desviar o povo de Deus ou desacreditar a autoridade de Moisés. É nesse contexto que Miguel entra em cena. Como o defensor e protetor do povo de Deus, ele confronta Satanás diretamente, recusando-se a permitir que o adversário distorça o plano divino. No entanto, o que torna essa batalha notável é a forma como Miguel a conduz. Em vez de acusar Satanás por conta própria, ele diz: "O Senhor te repreenda." Essa declaração revela um profundo respeito pela autoridade de Deus, mostrando que até mesmo Miguel, em sua posição elevada, age sob o comando e a autoridade do Senhor. Este confronto reflete uma verdade espiritual importante. Mesmo os seres celestiais mais poderosos não dependem de sua própria força ou autoridade ao lidar com o mal. Eles confiam inteiramente em Deus. Miguel, ao invocar o nome do Senhor, demonstra que a vitória sobre Satanás não é alcançada por mérito pessoal, mas pela soberania e poder divinos. A disputa pelo corpo de Moisés também destaca o contínuo esforço de Satanás para frustrar os planos de Deus. Desde o princípio, ele se posicionou como adversário, buscando maneiras de desviar a humanidade do propósito divino. No entanto, o envolvimento de Miguel reafirma que Deus não deixa suas promessas sem proteção. Moisés, mesmo após sua morte, permaneceu sob os cuidados divinos, e Miguel foi enviado para garantir que sua memória e legado fossem preservados de acordo com a vontade de Deus. Embora este evento específico não tenha muitos detalhes nas Escrituras, ele serve como um poderoso lembrete das batalhas invisíveis que ocorrem constantemente no reino espiritual. Miguel, como guerreiro e defensor, desempenha um papel crucial nessas batalhas, garantindo que o propósito divino seja cumprido, mesmo quando enfrentado pelas forças mais sombrias. Essa narrativa prepara o caminho para outros momentos significativos, onde Miguel mais uma vez se levanta para enfrentar os poderes das trevas, sempre agindo em obediência ao comando divino e em favor do povo de Deus. Um dos momentos mais épicos da atuação de Miguel é descrito no livro de Apocalipse, onde ele lidera uma guerra celestial contra Satanás e seus anjos caídos. Este evento marca um ponto crucial na batalha cósmica entre o bem e o mal, revelando a extensão da autoridade de Miguel como comandante das hostes celestiais. O relato começa com uma visão de João, onde o apóstolo vê o céu envolvido em uma guerra intensa. Miguel, à frente dos exércitos angelicais, enfrenta o dragão, que representa Satanás e suas forças. A batalha não é meramente simbólica, é uma representação real do conflito entre a luz e as trevas, travado no próprio reino celestial. Apocalipse declara: houve então uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutavam.
Essa batalha culmina na expulsão definitiva de Satanás e seus seguidores do céu. A vitória de Miguel e de seu exército reafirma o poder supremo de Deus sobre todas as coisas. Embora Satanás tenha sido um anjo de grande autoridade antes de sua queda, sua rebelião o colocou em oposição direta a Deus. No entanto, diante do comando de Miguel e da força das hostes celestiais, ele é derrotado e lançado à terra, onde sua influência continuaria a ser exercida, mas agora sob limites estabelecidos pelo plano divino. A expulsão de Satanás do céu é um marco na narrativa bíblica. Representa não apenas uma vitória para os anjos fiéis, mas também uma declaração do poder de Deus sobre todas as forças malignas. Miguel, como líder dessa batalha, não apenas expulsa Satanás, mas também simboliza a justiça divina em ação. Sua atuação reafirma que o mal nunca prevalecerá no reino de Deus. Essa guerra celestial também tem implicações diretas para a humanidade. Com Satanás confinado à terra, ele intensifica seus esforços para desviar os seres humanos do caminho de Deus. No entanto, a vitória de Miguel serve como um lembrete constante de que o mal já foi derrotado no nível celestial e que a vitória final sobre todas as formas de iniquidade é inevitável. Além disso, o papel de Miguel nessa guerra celestial reforça sua posição contínua como defensor do povo de Deus. Mesmo após a expulsão de Satanás, ele permanece ativo, garantindo que os planos divinos se desenrolem conforme o propósito eterno. Sua presença em Apocalipse demonstra que a luta contra as forças das trevas é contínua, mas a vitória está assegurada. Com essa vitória celestial, a narrativa bíblica começa a se voltar para os eventos que levarão à consumação do plano de Deus. Miguel continua a desempenhar um papel vital, preparando o cenário para a vitória final do reino de Deus. Miguel não apenas desempenhou um papel decisivo no passado, mas também é uma figura central nas profecias sobre o fim dos tempos. Sua presença nas Escrituras aponta para eventos escatológicos cruciais, onde ele novamente se levanta como defensor do povo de Deus. No livro de Daniel, uma visão revela que nos últimos dias surgirá um período de grande tribulação, uma angústia como nunca houve antes. Nesse contexto, Miguel, o grande príncipe, se levantará para proteger os fiéis. Este momento é um dos mais significativos na narrativa escatológica. A tribulação não é apenas um tempo de sofrimento, mas também um período em que a fé dos servos de Deus será severamente testada. Durante esse tempo, Miguel assume a posição de líder e defensor do remanescente fiel, garantindo que, mesmo em meio à adversidade, o povo de Deus seja preservado. Seu papel vai além da mera proteção física. Ele atua espiritualmente, intercedendo em favor dos eleitos. A profecia de Daniel enfatiza que aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida serão libertos. Esse livro simboliza os que pertencem a Deus, e a menção de Miguel nesse contexto reforça sua missão de proteger e preservar esses escolhidos. Sua atuação durante a tribulação demonstra que, enquanto as forças das trevas intensificam seus ataques, Deus providencia defesa e refúgio para os seus. Em Apocalipse, essa atuação de Miguel se conecta diretamente à batalha final entre o bem e o mal. Satanás, sabendo que seu tempo está se esgotando, aumenta sua fúria contra os seguidores de Cristo. No entanto, Miguel permanece firme, liderando o exército celestial e garantindo que as forças malignas sejam contidas até o momento do julgamento final. Seu papel como guerreiro e defensor não apenas inspira confiança, mas também reforça a certeza de que Deus está no controle, mesmo nos tempos mais sombrios. Além disso, Miguel é uma figura de esperança para os cristãos. Sua presença nas profecias escatológicas lembra que Deus nunca abandona seu povo. Mesmo quando a perseguição e a tribulação atingem seu ápice, Miguel está ali, assegurando que os planos divinos avancem inexoravelmente para a vitória final.
Ele personifica a promessa de que, apesar das dificuldades temporárias, o reino de Deus será estabelecido em sua plenitude. A atuação de Miguel durante os tempos finais aponta para um desfecho glorioso, onde o mal será completamente erradicado e a justiça divina prevalecerá. Com isso, as Escrituras se aproximam da realização completa do plano de Deus, preparando o caminho para o clímax da redenção e a vitória definitiva do Cordeiro. Ao longo das Escrituras, Miguel se destaca como um dos principais protagonistas na batalha entre o bem e o mal. Sua presença em eventos cruciais não só reafirma a soberania de Deus, mas também oferece um vislumbre do destino eterno reservado para o povo de Deus. Em Apocalipse, sua última aparição como líder das hostes celestiais marca o desfecho do grande conflito espiritual. No entanto, seu legado transcende essa batalha final, permanecendo como uma constante lembrança da vitória divina sobre as forças das trevas. Miguel não é apenas um guerreiro, ele é um defensor, um protetor que se levanta em momentos de crise para garantir que os planos de Deus sejam cumpridos. Sua missão, desde o início, foi salvaguardar o reino de Deus e seu povo. Em cada conflito descrito nas Escrituras, Miguel não age sozinho ou por iniciativa própria. Ele opera sob a autoridade de Deus, executando ordens divinas com precisão e fidelidade inabaláveis. Sua submissão à vontade de Deus reforça a mensagem de que a verdadeira vitória só é possível por meio da obediência ao Criador. O impacto de Miguel na narrativa bíblica é profundo. Ele simboliza a intervenção divina em favor da humanidade, especialmente em momentos em que as forças do mal parecem prevalecer. Sua atuação em Apocalipse, onde ele lidera os exércitos celestiais contra o dragão, é um testemunho da vitória final de Deus. O dragão, identificado como Satanás, é derrotado e lançado ao abismo, selando o destino das forças malignas e abrindo caminho para a consumação do reino de Deus. Essa vitória final não é apenas um evento isolado, mas a culminação de um plano divino que se desenrola desde a criação. Miguel, como figura central nesse plano, deixa um legado de coragem, obediência e triunfo. Sua história serve como um lembrete constante de que, embora as batalhas espirituais sejam inevitáveis, a vitória pertence a Deus e àqueles que confiam nele. O livro de Apocalipse conclui com uma visão gloriosa do novo céu e da nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou mal. Miguel, como um dos agentes dessa transformação, desempenha um papel vital na garantia dessa promessa. Para os cristãos, o legado de Miguel vai além de sua presença nas Escrituras. Ele se torna um exemplo de perseverança e fé em meio às adversidades. Sua figura inspira confiança na proteção divina e na certeza de que, mesmo nas lutas mais difíceis, Deus está no controle. Através de sua atuação, Miguel mostra que o poder de Deus é supremo e que o mal, por mais forte que pareça, nunca poderá superar a luz. Enquanto a história de Miguel nos leva à vitória final, ela também nos convida a refletir sobre nosso próprio papel na batalha espiritual. Assim como Miguel permaneceu fiel e obediente, somos chamados a confiar na soberania de Deus e a lutar o bom combate da fé, sabendo que, no final, a justiça divina prevalecerá. Miguel, o arcanjo escolhido para liderar as batalhas celestiais, é mais do que um guerreiro. Ele é a personificação da fidelidade e da justiça divina. Sua trajetória, desde a criação até a vitória final, revela o compromisso inabalável de Deus em proteger e guiar seu povo. Em cada conflito, Miguel nos lembra que, mesmo nas guerras mais intensas, a soberania de Deus permanece inquestionável. A história de Miguel não é apenas sobre batalhas, é sobre esperança. Ela nos convida a confiar no plano divino, sabendo que, por trás de cada desafio, há uma promessa de redenção. Seu legado ecoa a mensagem de que o mal pode parecer forte, mas nunca prevalecerá contra o poder e a luz de Deus.
E assim, enquanto caminhamos por nossas próprias batalhas, somos chamados a refletir. Estamos confiando na mesma força que guiou Miguel? Pois a vitória final já foi decretada, e aquele que se levanta por nós nunca nos deixará desamparados. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima!